Sabe quando a gente olha para aquelas listas de nomes na Bíblia e pensa, nossa, que parte chata? Pois é, mas e se eu te dissesse que, escondido ali nas genealogias de Caim e Sete, no livro de Gênesis, existe, na verdade, um mapa? Um mapa sobre o destino da humanidade. É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Ok, vamos mergulhar nisso. A ideia aqui é que essas listas de nomes não são só um registro de família, tipo uma árvore genealógica antiga. Elas são um mapa conceitual, um mapa que mostra dois caminhos bem diferentes, duas visões de mundo que foram traçadas logo ali, no comecinho de tudo. E o nosso roteiro para entender isso vai ser o seguinte: primeiro, a gente vai pegar essa ideia de um mapa com dois caminhos. Depois, vamos seguir a trilha de Caim, a linhagem da construção. Em seguida, a trilha de Sete, a linhagem da busca espiritual. Aí vamos colocar as duas lado a lado para ver o contraste. E, por fim, vamos entender por que essa mensagem de séculos atrás ainda conversa tanto com a gente hoje. Então, o ponto-chave é este. As listas em Gênesis não foram jogadas ali de qualquer jeito. Elas são uma estrutura literária, pensada, arquitetada para contrastar duas ideias fundamentais sobre o propósito da vida humana. Não é só sobre quem foi pai de quem, mas sobre que tipo de futuro, que tipo de legado cada uma dessas famílias estavam construindo. E o primeiro caminho que a gente explora é o de Caim. Essa aqui é a linhagem que representa o avanço da civilização, da tecnologia, da criatividade humana. É a história de como a humanidade começou a dobrar o mundo à sua própria vontade. E olha que interessante, tudo começa com a fundação da primeira cidade. Para o povo daquela época, cidade significava muros, defesa. Isso sugere que a força por trás dessa grande inovação, a urbanização, era o medo. Era a necessidade de proteção, um reflexo direto do legado de violência do próprio Caim. Foi uma civilização que nasceu da insegurança. E a partir daí, o progresso simplesmente explode. Os descendentes de Caim se tornam especialistas. Jabal revoluciona a pecuária. Jubal, ele inventa a arte, a cultura. E Tubal-Caim, esse cara representa um salto quântico. Quando ele domina a metalurgia, ele não está só criando ferramentas melhores. Ele está inaugurando a era das armas, do poder militar. A tecnologia avança de forma impressionante. E isso nos leva ao clímax sombrio desse progresso. Lameque, um descendente de Caim, canta essa canção que é puro orgulho e ameaça. Ele pega a marca de proteção que Deus deu a Caim e a transforma numa promessa de vingança totalmente desproporcional. A tecnologia, nas mãos dele, não trouxe paz. Pelo contrário, ela amplificou a arrogância e a violência a um nível assustador. Mas o mapa de Gênesis nos mostra uma bifurcação. Existe outro caminho. E em contraste total com a linhagem de Caim, o caminho de Sete não tem nada a ver com progresso material. O foco aqui é completamente diferente. É a busca por uma conexão espiritual. O nascimento de Sete é apresentado como um ponto de virada, sabe? Depois da tragédia de Abel, Sete é como um respiro, uma chance de recomeçar. É a oportunidade de a humanidade pegar uma trilha diferente daquela que Caim inaugurou. E aqui o contraste fica explícito, fica gritante. Se o ponto alto da linhagem de Caim é o canto violento de Lameque, o marco da linhagem de Sete é esse aqui. O momento em que as pessoas começam a invocar o nome de Deus, a buscar um relacionamento. A mensagem é clara. A humanidade não se define pelo que constrói, mas por aquele a quem busca. A figura central dessa linhagem é Enoque. E o detalhe da idade dele, 365 anos, não é por acaso. Corresponde aos dias de um ano solar, um ciclo completo. É um símbolo de harmonia, de sabedoria cósmica. E a descrição de que ele andou com Deus, isso sugere uma intimidade, uma comunhão profunda, que é o ideal dessa linhagem. Muito bem, agora que a gente percorreu os dois caminhos, vamos colocar um do lado do outro. É aqui que o design inteligente do texto fica totalmente claro, mostrando duas maneiras radicalmente diferentes de ser humano. Olhando essa comparação, a diferença é nítida. A linhagem de Caim, o foco é construir cidades, dominar metais. A figura-chave, Lameque, é o símbolo da arrogância. O legado é a civilização, mas a relação com Deus é de distância. Do outro lado, Sete. O foco é a espiritualidade. A figura-chave, Enoque, representa a comunhão. O legado é preservar a promessa divina e a relação com Deus é de proximidade, de busca. Ok, mas para que tudo isso? Por que o autor de Gênesis se deu a todo esse trabalho de criar essa estrutura?
A resposta diz muito sobre a identidade e as lutas do povo para quem esse texto foi escrito. Vamos tentar imaginar o público original. Muitos deles viviam como exilados na Babilônia, uma superpotência da época, cheia de tecnologia, com uma arquitetura impressionante, um verdadeiro espelho do legado de Caim. A mensagem desse texto para eles era poderosíssima. A verdadeira identidade, a verdadeira herança de vocês, não vem da capacidade de construir impérios como esses. Vem da linhagem de Sete, aquela que busca Deus. E isso nos traz direto para o nosso mundo. Essa tensão antiga entre o avanço tecnológico e o propósito espiritual, ela nunca foi tão atual. Em um mundo que acelera cada vez mais, a pergunta que esse mapa antigo nos deixa é: como a gente navega entre o caminho de Caim e o caminho de Sete? Como equilibramos a construção do nosso mundo com a busca por um sentido maior? A resposta, talvez, ainda esteja sendo escrita por cada um de nós.